Olá, eu sou o Zaratude e este é o Newcast, um canal onde eu falo de animes. Esse é o Analisando a Obra, um vídeo onde dou minhas opiniões sobre algum anime. Eu agradeço ao André Flecha e Café com Açúcar pela recomendação. Hoje eu falarei de Akame ga Kill, que se trata de um mangá de ação e fantasia, mas com destaque para seu clima sombrio. O mangá possui dois criadores. Takahiro é o responsável pelo roteiro, enquanto que Tetsuya Tashiro é o responsável pelas ilustrações. Antes de falarmos dos personagens em si, é bom entendermos o seu universo. Vale lembrar que Akame tem uma ambientação medieval, então muitas coisas do nosso senso comum acerca do tema se aplicam aqui. Existem algumas nações espalhadas pelo mundo, cada uma delimita uma certa área e declara como fazendo parte do seu território. A principal nação é a que ficou conhecida como o Império, somente eles recebem destaque. Outros povos até podem ser citados de vez em quando, mas não importa, toda a trama gira em torno exclusivo do Império. Sua grandeza começou 1000 anos atrás, através do primeiro imperador. Apesar da farta riqueza e poder em suas mãos, ele sabia que um dia iria morrer, e isso o deixava aflito, pois ele gostaria de proteger seu país para sempre. Para resolver esse problema, ele reuniu uma equipe cuja finalidade era criar ferramentas que ajudassem na defesa do Império ao longo das gerações. Eles caçaram e coletaram materiais das bestas mais perigosas que existiam, além de pegar recursos naturais que já existiam no mundo. Após já ter em mãos os materiais que serviriam de base, eles recrutaram os maiores cientistas do mundo para que finalmente as ferramentas fossem planejadas e criadas. Eles juntaram todo o conhecimento que possuíam e dessa forma criaram no total 48 ferramentas, que receberam o nome de Teigo, e que na tradução ficou como Arma Imperial. Apesar de ter arma no nome, não associem somente a algo voltado para atacar. Todas as 48 armas são dotadas de grande poder e cada uma possui suas próprias características, além de inúmeras usabilidades. Há armas que são usadas para ataque, outras para defesa, espionagem, enfim. As armas podem ser utilizadas em inúmeras funções diferentes. Com as armas imperiais em mãos, o poder e influência do Império cresceu ainda mais, e assim o Império perpetuou como a nação mais poderosa. Mas é claro que os dias de glória não iriam durar para sempre. Quando o Império já possuía 500 anos de idade, uma guerra civil eclodiu e deixou tudo um caos. Durante as batalhas, uma parte significativa das armas imperiais foram perdidas. Após passar mais 500 anos, nós chegamos aos tempos atuais. Atualmente o Império possui 1000 anos e a decadência é evidente. É verdade que eles ainda possuem uma enorme influência e são uma potência militar, mas os ideais do primeiro imperador já foram pra vala faz tempo. Atualmente, o cenário do Império é de uma completa tirania. Grande parte da população é miserável, vivem amargurados, sem esperança, e isso é devido à forma como o Império é governado. É o velho problema que todos já conhecem. O Império é extremamente autoritário e corrupto. Aqueles que são membros do alto escalão constantemente tomam atitudes que claramente se caracterizam como abuso de poder, e vivem taxando exageradamente a população. É o típico cenário que se repete até hoje. A população vive apenas para pagar imposto, e não há nada que se possa fazer. Qualquer ato de rebeldia é rapidamente suprimido e aqueles que participaram serão penalizados publicamente para que sirvam de exemplo. Vale ressaltar que o Império é enorme, então esse cenário é mais comum ocorrer justamente nas proximidades da capital do Império. Aqueles que são moradores de cidades e vilas mais longínquas, eles sofrem menos com a influência e tirania, mas obviamente ainda são afetados. O Império se encontra nessa situação devido ao primeiro-ministro, que atua como principal antagonista da série. Honest é inúmeras vezes ilustrado como se fosse um demônio no corpo de um humano, mas ele não é nenhum demônio, é apenas um ser humano terrível mesmo. Ele é extremamente egoísta e não se importa com ninguém, é extremamente cruel e sádico. Devido à posição que se encontra, ele constantemente comete abusos de poder e elimina qualquer pessoa que possa tentar confrontá-lo. E vocês devem estar se perguntando do imperador atual, afinal, certamente ele veria esses absurdos e faria alguma coisa. E bom, na verdade não é bem assim. O imperador atual ainda é bem jovem e ele foi totalmente corrompido pelo primeiro-ministro. Honest atua como seu conselheiro.
Ele deveria guiar o imperador a tomar decisões corretas, sempre pensando no bem de seu povo. Mas isso na teoria, porque na prática ele manipula o imperador a sempre tomar decisões que apenas beneficiam a si próprio. E não se enganem com esse personagem. Primeiramente, você até pode ficar com a sensação de que ele é apenas uma vítima, mas ele definitivamente não é. Mesmo tendo virado um lacaio do primeiro-ministro, ainda assim, ele vê e testemunha muita coisa errada, e devido às influências do Honest, ele deixa passar. Eu até entendo que na frente do imperador, o Honest veste uma máscara e finge ser uma pessoa legal e que se importa com o reino, mas o imperador, apesar de ser jovem, não é nenhuma criança. A negligência e ignorância dele são injustificáveis. Como um líder, ele tinha responsabilidades a cumprir, mas em nenhum momento ele sequer parou para ver a situação atual do próprio reino. Seus valores foram subvertidos, por isso o consideram um vilão também. Obviamente que com um governo tirano como esse, grupos rebeldes iriam surgir, e é aí que entra o exército revolucionário. Diante de todo o contexto que já contei até aqui, a existência deles e o que querem é autoexplicativo. Eles se tratam de uma força rebelde que se uniram para lutar contra as tiranias do Império, com o objetivo de derrubar o reino e implantar um novo governo que preze pelo bem da população. Aqui é o cenário que todos já estão acostumados. A espionagem come solta, traições, batalhas, enfim. O Império quer se manter enquanto que os revolucionários querem uma ruptura. Essa briga entre os dois grupos é basicamente o foco de todo o enredo de Akame ga Kill. Existem vários grupos dentro do exército revolucionário, e cada um deles possui suas próprias tarefas. Um desses grupos recebe o nome de Night Raid, e são justamente os personagens desse grupo que mais recebem destaque, mas eu deixarei para falar sobre eles quando estiver comentando sobre os personagens. Agora que todo o universo já foi devidamente explicado, podemos partir para o enredo. O protagonista da obra é o Tatsumi, um garoto jovem e muito gentil que mora em uma vila no interior. Apesar deles morarem longe da capital, isso não quer dizer que eles não sofram com as políticas do Império. Como a vila é muito tributada, isso acarreta em pobreza e fome, e é justamente isso que ele quer mudar. Ele nutriu um sonho com Ieyasu e Sayo, seus dois amigos de infância. Desde muito jovens, eles se prepararam para sair da vila e ir até a capital ganhar muito dinheiro, para dessa forma tirar a vila deles da pobreza. Eles treinaram habilidades de combate, preparo de alimentos, enfim. Todas as habilidades que eles julgavam ser necessárias eles desenvolveram. Quando estavam prontos, finalmente chegou o dia que eles saíram da vila e foram em direção à capital. Porém, durante o caminho eles foram atacados por bandidos e acabaram se separando. Tatsumi continuou o trajeto sozinho até a capital. Como ele confiava nas habilidades de seus amigos, ele sabia que eles conseguiriam chegar à capital, então planejava se encontrar com eles lá. E basicamente é aí que começa o anime, mostrando Tatsumi quase chegando na capital. No caminho ele salvou uns caras que estavam sendo atacados por um monstro e foi avisado por eles que ele devia tomar cuidado com as pessoas. Ao chegar na capital, agora ele pretende se alistar no exército visando se tornar alguém grandioso e bem-sucedido que receberá muito dinheiro, além de procurar o paradeiro de seus amigos, e é a partir desse ponto que começa o desenrolar da história. Na verdade, a sinopse é bem mais além. Ela cobre o episódio 1 inteiro, mas eu não vou contar porque, na minha visão, ir além disso já começa a afetar na sua experiência. Está mais do que claro do que se trata a obra. É basicamente uma história de um povo querendo se libertar de um governo tirano. Só com essas informações, você já consegue dizer com base nos seus gostos pessoais se esse é ou não o tipo de tema que lhe agrada. E não acompanhe achando que verá algo além disso. O foco é esse 100% do tempo. Realmente é uma trama bem mais politizada. Então ele vai bater muito forte nas teclas de corrupção, abuso de poder, revolução, ditadura, religião, enfim. Akame tem seus momentos de humor, mas grande parte do tempo a história é séria e pesada. E esse é justamente o seu diferencial. É uma fantasia sombria totalmente voltada para o público adulto. Há várias cenas onde o nível de crueldade é realmente elevado, mas elas não são absurdas a ponto de te fazerem passar mal, exceto se você realmente for super sensível. Se esse é o seu caso, passe longe de Akame ga Kill. E antes de falar dos personagens, eu preciso dar uma acrescentada sobre a Night Raid, aquele grupo do exército revolucionário que citei antes. Sua principal tarefa é eliminar pessoas específicas, normalmente membros do alto escalão do Império. Obviamente, enfraquecer o inimigo é um de seus objetivos, mas eles não fazem somente isso.
Civis também podem denunciar alguma pessoa que esteja fazendo coisas horríveis, e mediante pagamento, a Night Raid vai investigar a denúncia. Se de fato ela se confirmar, eles também podem eliminar esse alvo. A Night Raid é extremamente poderosa e conclui com êxito grande maioria das suas missões. Isso se deve porque cada membro do grupo é portador de uma arma imperial. Ao mesmo tempo que isso os torna poderosos, também é sua maldição. Acontece que tanto membros do Império quanto do Exército Revolucionário possuem algumas armas imperiais, e existe uma regra no universo de Akame ga Kill, onde diz que sempre quando dois portadores de armas imperiais duelarem, somente um deles sairá vivo. A Night Raid tinha sucesso em muitas missões, justamente porque eles sempre enfrentavam pessoas que, comparado a eles, eram bem inferiores. Portar uma arma imperial lhes fornecia muito mais poder. Obviamente que com o passar do tempo, esse grupo chamou muita atenção, afinal, o Império sempre perdia as batalhas contra eles. E para piorar, não sabiam quantos membros existem na Night Raid, e nem onde se escondem. Só que as coisas mudam completamente a partir do momento no qual o Império envia para lutar contra a Night Raid os seus soldados que também portam armas imperiais, porque aí cai na regra que citei anteriormente: se dois portadores de armas imperiais lutarem, somente um sairá vivo, e é justamente aqui que está a propaganda. Esse foi o motivo pelo qual Akame ga Kill chamou a atenção e ficou popular na época que estava sendo exibido. Devido a essa regra, qualquer personagem pode morrer a qualquer momento, seja um membro do Império ou do Exército Revolucionário. Ou seja, o Tatsumi era um garoto que não sabia o quanto o Império estava corrompido, e quando der por si, ele vai estar no meio dessa briga entre o Império e o Exército Revolucionário. E por falar nele, Tatsumi é o protagonista principal. Ele era um simples garoto que morava numa vila a qual desejava salvar. Ele é extremamente determinado e possui um bom coração, mas ao mesmo tempo ele é bem ingênuo e inocente, característica essa que o leva a ter problemas. Ele não tem a malícia das pessoas da capital, e por causa disso pode ser facilmente enganado. Seu espírito de justiça também é bem forte, mas é emotivo demais, o que gera situações em que ele age por impulso. A minha impressão inicial dele havia sido muito boa. Apesar dele ser muito bonzinho, ele não é bonzinho com pessoas ruins. Fora que, praticamente todos os seus defeitos são consertados ao longo da história. Mas não posso negar, eu achei ele um protagonista decepcionante. Ele não correspondeu às expectativas que eu tinha com ele no início. No final, eu fiquei bem apático com esse personagem. Ele não é um protagonista ruim, mas achei ele bem morno, bem mediano. O principal problema que eu vi nele, infelizmente eu não posso comentar sem dar spoiler, então eu somente falarei sobre isso no próximo vídeo. O que posso falar sem comprometer sua experiência é que para um protagonista, acho que faltou muita presença. Eu tinha a sensação dele ser alguém muito apagado. E não entendam errado quando eu digo que ele é sem presença, apagado. Eu não estou falando de tempo de tela. Obviamente o Tatsumi é o personagem que mais aparece. A questão é o sentimento mesmo, o impacto dele na história. Muitas das vezes eu achava ele indiferente. Ele poderia facilmente ser só um coadjuvante igual aos outros que, para mim, não faria diferença. Quase todo mundo é mais carismático que ele. Ao menos uma coisa positiva é que ele tem algumas cenas cômicas as quais eu achei que realmente ficaram engraçadas. Grande maioria dos membros da Night Raid tinham ligações com o Império, mas ao perceberem que estavam do lado errado, eles debandaram para o Exército Revolucionário. Acho que só a Leone, Mai e Shaylee não faziam parte das forças do Império. E já falando dos membros do grupo, Akame é a protagonista secundária. Aqui eu vejo um caso bem semelhante a Mirai Nikki, que já tem um vídeo aqui no canal. Apesar do personagem masculino ser o principal, as garotas são bem mais legais e interessantes que eles. Akame é uma garota que se preocupa verdadeiramente com seus companheiros, e é sem sombra de dúvidas a pessoa mais poderosa do grupo. Sua habilidade com a espada é primorosa e a maneja com excelência. Quando está em combate, sua personalidade praticamente muda e ela se torna uma máquina capaz de eliminar qualquer um à sua frente. Mas fora de combate, ela é super tranquila e amigável, além de comilona e amante de carne. Akame bate tranquilo os famosos pratos de pedreiro. Inclusive, essas duas personalidades coexistem e funcionam muito bem. Enquanto em momentos tranquilos ela é uma garota adorável, na hora do combate ela é uma ceifadora que não hesita. Esse é um elogio que merece ser feito. Você mesclar comportamentos tão diferentes e ainda assim ficar muito bom, não é algo muito fácil de se fazer. Sua arma imperial é a Murasame, uma espada que mata o inimigo caso ele sofra apenas um corte.
Bulat tem um visual que cabe perfeitamente em um protagonista de shonen dos anos 80. É alto, musculoso e porradeiro. Apesar de uma aparência um tanto quanto intimidadora, ele é bem tranquilo. Dentre os membros da Night Raid, eu considero que ele tem o visual mais da hora, exceto esse cabelo, que compete com aquele maluco de Gothic para ver qual é o mais horroroso. Sua arma imperial é Incurcio, uma armadura que protege seu corpo e aumenta sua força. Leone é provavelmente a personagem mais alto astral, sempre energética e extrovertida, tira sarro dos seus amigos e faz o que der na telha sem se importar com o que vão pensar. Ao mesmo tempo, ela deve ser a que possui um dos maiores sensos de justiça do grupo. Sua arma imperial é Lionel, um cinto que, ao ser ativado, libera os poderes de uma besta, aumentando consideravelmente seus sentidos e força física. Mine é a tsundere do grupo, então todo mundo já sabe como ela se comporta. Inicialmente vai se mostrar como alguém meio fria, agressiva e que se irrita com facilidade, mas a verdade é que ela esconde seus verdadeiros sentimentos, sendo na verdade uma garota amável e que se importa com todos. Sua arma imperial é a Pumpkin, uma arma cuja munição é a energia espiritual de seu portador. Quanto maior for a situação de perigo a qual seu portador se encontra, mais forte a arma fica. Shirley é uma versão fofa do primeiro antagonista de Clock Tower. Ok, tô brincando. É a garota mais gentil do grupo e uma completa cabeça de vento. Assim como a Akame, possui uma primazia para eliminar seus inimigos. Em missão, é como se seu lado bondoso fosse completamente desligado e restasse apenas uma carcaça que age instintivamente e derrota seus adversários sem hesitar. Sua arma imperial é a Ecstasy, uma enorme tesoura que corta qualquer coisa. Lubbock é, junto da Leone, os personagens mais bem-humorados da Night Raid. Ele apresenta características de ser mulherengo, mas na posição a qual se encontra não é como se ele fosse conseguir algo. Faz piadas com uma frequência até que alta, principalmente quando é obrigado a eliminar alguma inimiga que é linda, já que ele considera um desperdício. Às vezes lembra um pouco o Sanji de One Piece, mas sem ser gado suprema. Justamente por causa dessa personalidade é que ele pode ser visto como um personagem criado para gerar alívios cômicos. Sua arma imperial é a Crosstail, a qual ele usa fios que são muito versáteis e oferecem uma alta gama de usabilidades. Nadianda é a comandante da Night Raid, uma excelente estrategista e uma das figuras mais importantes do exército revolucionário. Todos do grupo a respeitam fortemente e são bem fiéis aos seus ideais e seguem suas ordens. É uma personagem que cumpre bem seu papel, não tenho muito o que comentar sobre ela. E para finalizar, não posso deixar de comentar sobre aquela que eu considero a melhor personagem. Esdeath é uma general do Império. E na minha visão, a personagem mais poderosa da história inteira. Ela é muito manipuladora e sádica. Durante o combate, ela sempre vai fazer o máximo possível para causar dano físico e emocional aos seus inimigos. O sofrimento alheio é algo indiferente para ela, e segue o mantra de que os fortes sobrevivem, enquanto que aqueles que morrem são apenas fracos. Ela não se importa com inocentes, e se fosse contar seus crimes, dá para fazer uma lista e recitar até amanhã. Apesar disso tudo, ela trata e recompensa muito bem os seus subordinados, o que aumenta ainda mais a moral e fidelidade deles perante a ela. Ela é literalmente o trunfo do Império. Se surgir algum problema que eles não conseguem lidar, aquela que será chamada para resolver será ela. Apesar de ser subordinada do Império, nem pensem que ela tem algum tipo de sentimentalismo ou respeito pelo reino. A Esdeath ama lutar, e na verdade só se importa com isso mesmo. Para ela, batalhar nada mais é do que um entretenimento. Ao menos para mim, Esdeath é a verdadeira vilã da história. Eu sei que existe o Honest, e ele não é nenhum indefeso. Ele pode se virar sozinho em um combate, mas isso não tira o fato de que o real poder dele é apenas político. É a posição a qual ele se encontra que lhe dá vantagem. Com a Esdeath é totalmente diferente. Ela também possui um poder político muito grande, mas o seu poder de combate é simplesmente esmagador. Ela é a personagem a qual realmente precisa ser detida. Assim como falei, Esdeath é para mim e vários outros a melhor personagem. Ela e a Akame estão em um patamar completamente diferente dos outros. Esdeath é simplesmente muito marcante. Apesar dela ser um completo lixo como ser humano, ela é simplesmente linda, tanto fisicamente quanto na vestimenta. É um design realmente muito bom. A todo momento, ela age e fala coisas tão cruéis com tamanha naturalidade que acaba ficando bem marcante. Fora a imponência. A aura dela é esmagadora e sempre quando está presente na tela, você sente que ela é uma figura ameaçadora. Um erro de Akame ga Kill é não mostrar ela tanto quanto podia.
Definitivamente ela merecia bem mais tempo de tela do que teve. Tirando a Death e a Kami, que eu particularmente gostei muito, eu não vejo nada demais nos outros personagens, pelo menos individualmente falando. Já como um grupo, eles são legais sim, funcionam muito bem e a química é muito boa. A única coisa que eu acho engraçada, e não sei se somente eu tenho essa opinião, é que ao acompanhar a obra, eu tive a sensação que todo mundo tem um parafuso a menos. Sério mesmo, às vezes parece que na hora de criar seus personagens, o Takahiro pensou: se esse personagem fosse alguém que fugiu de um manicômio, como ele se comportaria? É a única lógica que vejo para tantos momentos de insanidade. Todo mundo é lunático. Wave, que é um personagem que só aparece lá na frente, às vezes me parece ser o único um pouco lúcido nessa história. Quanto ao mangá, eu considero que ele flui muito bem. É literalmente o tipo de mangá que fica na média. Ele não é curto, mas também não é longo, e o tempo de leitura de cada capítulo é mediano. Se você sentar um dia e começar a ler por várias horas, eu te garanto que você vai chegar bem longe. Felizmente, até o episódio 19, e frisando mais uma vez, até o episódio 19, o anime é bem fiel ao mangá. Vai ter cenas pesadas, violentas, e tudo isso felizmente foi mantido no anime. Claro que o mangá sempre vai ser melhor. Apesar do anime não censurar, é perceptível que eles fazem jogadas para dar uma amenizada de leve nas cenas. Não é algo que estraga a experiência, mas todo mundo sabe que nos mangás a ilustração tende a ser mais impactante e explícita. A adaptação foi extremamente competente. Ela tem uma média de 2 capítulos adaptados a cada episódio, o qual é um ritmo que eu considero de lento a normal. Não há nada que eu queira falar detalhadamente sobre o anime. Ele cumpre seu papel e isso que é importante. Eu acho o traço do mangá bonito e ele evolui ao longo dos capítulos, mas o anime definitivamente deu uma refinada no visual dos personagens que me agradou bastante. O único vacilo que o anime cometeu foi no seu final. Acontece que eu critico muito quando surge um anime adaptando algo, chega nos episódios finais e a história acaba de repente, sem resolver nada. Se você está adaptando e não vai conseguir ir até o fim, pelo menos tenta parar em um momento onde um ciclo foi fechado, ou ao menos alguma treta foi resolvida. A história pode estar incompleta, mas pelo menos parou num momento estratégico. Acabar simplesmente do nada fica muito feio e anticlimático. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso no canal, mas não está mais disponível porque eu não gostei do resultado final. Um dia eu reescrevo e posto novamente. Mas continuando, o anime de Akame ga Kill possui um final exclusivo que é diferente do mangá. Esse final ficou ruim, mas não por causa dos acontecimentos, e sim por causa do caminho trilhado até ali. O problema não está no final, e sim no meio. Eles foram fiéis durante 19 episódios, e na época o mangá ainda estava em publicação, e muito provavelmente os produtores pensaram: olha, com certeza a gente nunca vai fazer uma segunda temporada de Akame ga Kill, então vamos criar um final exclusivo, pois dessa forma o anime vai ter um enredo fechado. Com certeza foi isso. O problema é que sobrou muito pouco episódio. Não tinha como fazer milagre ali. É notório que de repente começaram a rushar a história para poder acabar rápido. O final não ficou bom, mas eu dou uma colher de chá, porque pelo menos eles tentaram dar um final fechado pro anime terminar redondinho. E com certeza o Takahiro estava presente nessas decisões, pois no próximo vídeo eu vou mostrar o final do mangá, e vocês vão ver que muitos elementos desse final alternativo realmente apareceram nos capítulos finais, sendo que o mangá acabou uns 3 anos depois do anime. Ou seja, o autor deve ter dado uns toques de como mais ou menos ele iria terminar, e o pessoal montou algo em cima disso. E agora eu vou finalmente comentar sobre a característica que tornou o anime popular: a morte de personagens. Eu lembro que na época a qual o anime estava sendo exibido, eu até ouvi comentários, mas nada relevante. O que me chamou a atenção foi cerca de 1 ano depois. O anime obviamente já havia acabado, e uma página numa rede social havia feito uma postagem sobre o anime. E uma garota comentou a seguinte frase: Akame ga Kill é o melhor anime da história. Ele não é clichê. Qualquer personagem pode morrer a qualquer momento. Eu literalmente nunca esqueci essa frase, pois quando eu fosse assistir o anime, eu ia ficar atento para ver se essas informações eram verídicas. Primeiro, sobre esse comentário, não tenho nada contra. Se ela acha que Akame é o melhor anime, tudo bem, é a opinião dela, sem problema. Agora, não posso negar que achei bem exagerado, e sobre a morte de personagens, eu acho que tenho uma opinião bem impopular sobre isso.
Se matar um personagem realmente fosse um fator determinante para classificar a obra como boa ou não, pode ter certeza que todos os escritores explorariam isso. E lamento informar, falar que não é clichê só porque alguns personagens morrem não é algo que é sempre verdade. Pergunta para qualquer pessoa que consome muitas mídias diferentes, pode ser anime ou qualquer outra coisa. Eu lhe garanto que ela não vai ter dificuldade para listar histórias onde alguns personagens morrem. Eu acho que a maioria das pessoas possuem essa falsa ilusão de que matar personagens não é algo clichê, porque de fato, se você olhar a maioria das histórias em qualquer mídia, na maioria das vezes ninguém morre. Mas gente, isso é óbvio. A morte de um personagem é algo sério, e isso impacta diretamente no clima da obra. Você não vai encontrar morte com facilidade, justamente porque morte é uma temática que não se encaixa em qualquer enredo. Se você é um autor de um romance que fala de um casal, pode ser que ocorra alguma morte, talvez de um dos pares românticos ou de alguém externo, mas às vezes o autor não quer criar algo pesado ou dramático, ele apenas quer simplicidade, algo bonitinho, e nesse caso, na visão dele, a morte de alguém não se encaixa ali. Ou seja, o clima e tom da obra é quem dita quais temáticas e acontecimentos vão ser inseridos na história. Tudo depende de qual é o objetivo do autor. Se o autor quer criar uma história exclusiva de comédia, inserir uma morte ali pode tornar a história em uma comédia dramática. Muda o tom. Além de que, se o foco era 100% na comédia e acabou virando outra coisa, então pode haver críticas falando que aquela morte não fez sentido, ou que não havia clima para esse acontecimento. Um outro exemplo muito claro seria algo voltado para o público infantil. É óbvio que você pode inserir uma morte, desde que ele faça sentido para o enredo e seja necessária para a história que você quer contar. Agora, você não vai inserir várias mortes em algo voltado para o público infantil. Corre o risco de você estar fazendo algo macabro. É claro que haverá exceções, elas sempre existem, mas acho que todo mundo conseguiu compreender meu ponto. Se um personagem vai morrendo um atrás do outro, o autor não necessariamente está fazendo isso porque está tentando não ser clichê. Muito provavelmente ele está fazendo isso porque naquele contexto, tomar essa atitude se encaixa. Aqui no canal eu já fiz vídeos de Mirai Nikki, Gantz e Betun. Em todos esses mangás, a morte de personagens é algo que ocorre devido ao contexto que se passa a história. Se você mata um personagem para fazer drama, dependendo da forma como tudo ocorreu, você alcança seu objetivo. Mas se fizer isso repetidamente, principalmente num intervalo de tempo muito curto, corre o risco de você anestesiar o espectador. Ou seja, as mortes dos personagens perdem o impacto, porque o espectador está completamente anestesiado. Ele se acostumou com a perda de personagens, então ele simplesmente passa a não ligar. Mesmo a cena sendo triste, ele passa a ver com naturalidade. Então, se um autor resolve matar um personagem para gerar o sentimento de tristeza, ele tem que se planejar e construir a cena muito bem, caso contrário, o tiro pode sair pela culatra. Se você acompanha uma história onde personagens podem morrer e acha que isso é um baita diferencial, muito provavelmente é porque a grande maioria das coisas que você assiste são obras onde os personagens não morrem. Apenas isso. Se você passar a acompanhar obras bem mais seletivas, com certeza o número de histórias que contêm mortes vai aumentar. Se você comparar Akame com outros animes no geral, aí é óbvio que poucos vão ter mortes. Se você quer realmente ter uma visão melhor, você deve apenas buscar animes que têm enredos mais sérios. Nesse conjunto, pode ter certeza que você vai encontrar com muito mais facilidade histórias onde personagens podem morrer. Matar personagens até pode ser algo que chama a atenção em Akame, mas está muito longe de ser essa coisa incrível que tentam vender. Se você é uma pessoa muito emotiva e se apega com facilidade aos personagens, mesmo que esses personagens nem sejam incríveis nem nada, provavelmente você vai chorar bastante com Akame ga Kill. Mas fora isso, para a maioria do público, eu acho que Akame passa muito de boa. Eu mesmo vejo que apenas na primeira morte eu senti que o clima realmente ficou pesado. A morte foi sentida. Todas as outras que vieram depois eu considero que tiveram um baixo impacto ou até mesmo nenhum. Às vezes parece que para alguns é só matar um personagem que pronto, foi criado um drama e tensão. Só que não é bem assim. Há uma série de perguntas a serem respondidas, como por exemplo, qual era a real importância desse personagem para a obra? Quanto tempo de tela esse personagem teve?
A morte desse personagem impacta diretamente o enredo? Qual o clima da obra após essa morte ocorrer? Enfim, são uma série de questões que podem ser levantadas. O meu ponto é: tudo bem você preferir obras onde ocorra mortes, mas entenda que também não adianta nada matar personagens e o espectador não se importar com isso. No caso de Akame ga Kill, eu acho que as mortes poderiam ter sido muito mais impactantes se o enredo desenvolvesse melhor a história de cada personagem. Você sabe o caráter e background deles, mas não é nada aprofundado. Eu já falei, o foco do enredo é 100% do tempo Império contra os revolucionários. Talvez alguns gostem disso porque simplesmente não há tramas secundárias para te distrair, mas por outro lado, não dá para se negar uma certa pobreza de detalhes. Você vai ver e ouvir sobre bestas e monstros, mas não há detalhes sobre eles. Outras nações até podem existir, mas só o que acontece no Império importa. Então, não assistam esse anime esperando ver algo além disso. É a briga contra um reino tirano e no processo muita gente morre. Apenas isso. Akame ga Kill tem 2 mangás obrigatórios para você ler caso queira saber mais sobre a história. O primeiro se chama Akame ga Kill Zero, e nele é mostrado como foi a vida da Akame antes dela se juntar ao exército revolucionário. Obviamente, ela é a protagonista e recebe toda a atenção na história. Daqui a algumas semanas eu vou lançar um vídeo falando desse mangá, mas já adianto que, surpreendentemente, ele é bom. Normalmente, quando resolvem lançar um mangá extra de alguma obra, na maioria das vezes ele tem um conteúdo indiferente, que não acrescenta nada, ou pior, é ruim e chato. Ao menos esse é diferente. Já que detalha mais a vida da Akame, ele acrescenta algum valor ao mangá original. Mas eu falarei mais sobre isso no vídeo dele. O outro mangá se chama Hinowa ga Yuku, mas esse eu não posso comentar absolutamente nada sem dar spoiler, então no próximo vídeo eu citarei esse mangá de novo. Eu acho que o público-alvo de Akame está bem definido. É uma história mais séria, com cenas pesadas, totalmente voltado para quem quer uma obra com pegada mais adulta, envolvendo política e batalhas sangrentas. Akame não é uma obra para pessoas sensíveis, nem para aquelas que querem algo mais leve. Se você não curte temas sérios, procure outra coisa para assistir. Aqui no Brasil, a obra foi publicada pela Panini, então caso tenha interesse, basta procurar e comprar. Se você já viu o anime e quer continuar no mangá, leia a partir do capítulo 38. Se gostou desse vídeo, não perca o próximo onde eu comento sobre o final do mangá, pois os vídeos irão se complementar. Então caso você tenha interesse, se inscreva no canal para não perder. Agradeço a todos que assistiram até aqui.